Bom, galera, nós somos do coletivo Vivências Superdotadas e a gente acredita que é preciso falar de superdotação em primeira pessoa. Então, a ideia é nós mesmos falarmos como a gente é, né? E toda semana a gente vinha fazendo live no Instagram, só que o Instagram mudou as regras e só pode fazer live agora quem tem mais de 1.000 seguidores. Falta um pouquinho só para a gente chegar lá. Enquanto isso, a gente vai fazer live por aplicativos de chamada de vídeo e vai gravar e distribuir, beleza? Hoje nosso convidado aqui muito especial, nosso parceiro aí, Eduardo Magro de Queiroz. Só Eduardo Queiroz, É, cara. Eduardo Queiroz, Esquece o magro por beleza. enquanto. Ele está com a autoestima baixa por causa da forma física. É, então, o Eduardo, ele tem, vamos dizer que ele está mais ou menos no perfil polímata, né? Ele tem formações desde mecânica de avião, a nível técnico, e é graduado em biologia, tanto bacharel quanto professor licenciado, Uhum. e o mestrado dele é em neurociências. Mas vamos dizer que ele tem uns interesses muito na área de pesquisa, né, na área científica, muito dessa parte neurológica e áreas afins, né, e também de filosofia. E mais importante de tudo, ele canta e toca heavy metal. É um excelente cantor e guitarrista. E também já tem composição aí disponível nas plataformas digitais. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco do Eduardo, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, assim, né? Eduardo, você tem quantos anos mesmo? Cara, 30, 31. 31. 31. Eduardo é daqui de Campos, Norte Fluminense, né? Rio de Janeiro. Exatamente, cara. É, show. Me fala uma coisa, com quantos anos você começou a desconfiar que você poderia ser uma pessoa neurodivergente? Cara, então, a ideia de neurodivergência, até por volta dos meus 20 e poucos anos, não se falava, né? Primeira vez que eu ouvi falar de superdotação, eu devia estar, sei lá, cara, na terceira série, porque teve uma temporada da Malhação que tinha um cara que era superdotado. Essa foi a Caramba, primeira vez. Essa é a primeira lembrança que eu tenho sobre superdotação na minha vida. E eu também tive um amigo superdotado na escola quando eu tava, acho que no sétimo ano. Enfim. Mas agora vamos ao meu caso. Quando eu comecei a desconfiar que eu tinha superdotação, foi justamente quando eu estava fazendo meu curso de mecânica de aviação. E aí tem um caso interessante para contar sobre isso. Mas eu acho que para isso fazer sentido, eu tenho que falar um pouco sobre o que veio antes, beleza? beleza. Durante a educação infantil, principalmente, assim, eu fui muito bem em tudo, tinha notas muito altas. As professoras diziam que eu aprendia muito rápido e depois ficava bagunçando. Era um típico de superdotado. Eu só fazia merda, cara. Eu era aquela criança agitada que só fazia merda. Se minha mãe desse um mole, eu já tava fazendo alguma besteira, era assim. Então eu tive esse perfil na educação infantil. No ensino fundamental, eu não precisava fazer muito esforço para nada também. Eu estudava um pouco antes da prova, passava em tudo, então eu fiquei mal acostumado a não estudar. E eu só queria saber de jogar videogame. Aí, cara, o tempo foi passando, né? E aí as matérias vão ficando cada vez mais difíceis e eu não tinha aquele hábito de estudo. E aí eu lembro que por volta assim da sexta série, que atualmente é sétimo ano, eu comecei a ter uma queda muito abrupta nos meus resultados. E eu comecei a pensar que eu não era tão inteligente assim, sendo que a vida inteira eu escutei que eu era muito inteligente. E aí isso foi se agravando, veio o bullying no processo. Aí eu cheguei no ensino médio. Aí eu fui pro Instituto Federal aqui da região, pro IFE. E aí eu tive aquele primeiro baque, né? Que era outra realidade, era um outro nível de exigência. E aí eu comecei a ir mal nas coisas. Eu comecei a achar que eu era ruim em matemática, eu comecei a achar que eu era ruim em física.
Então, eu acabei criando ao longo desse período uma visão muito negativa de mim mesmo, sabe? Eu achava que eu não era bom o suficiente. Então, assim, beleza. Contei tudo isso, agora vamos pro ponto importante. Quando eu termino o ensino médio, e eu termino o ensino médio com duas dependências, porque eu não estudava porra nenhuma, e também porque eu tava em depressão na época. Aí assim, eu tive duas dependências. Fui fazer esse curso de mecânica de aviação. Só que eu entrei com a ideia de ser o melhor aluno da turma. E eu comecei a tirar nota alta em tudo. Eu comecei a tirar 10 em praticamente tudo. Aí eu lembro de um dia que o professor estava dando uma aula assim de física da aviação, né? Se eu não me engano, era efeito Bernoulli, eu não lembro exatamente o que que era, mas era uma aula de física. Aí vira o professor e manda um papo assim, que o gênio é aquele que pensa diferente. Ele tava falando pra mim, cara. Aí eu tipo, what the fuck, por que que esse cara tá falando isso? Aí ele ligou alguma coisa, tipo, peraí, tem alguma coisa aí, cara. Esse resultado que eu tô tendo não é normal, velho. Isso aqui tá muito fora da curva mesmo. Que era assim, enquanto a galera tinha notas boas, eu tinha notas praticamente perfeitas. Eu tava tirando 10 em tudo, cara. E foi assim o curso inteiro. Só que aí chegou no final do curso, eu não tirei a carteira da Nike, porque eu já tinha decidido que eu ia fazer biologia. Então, é nessa transição, dessa, dessa declaração desse professor, para minha entrada na biologia, que eu começo a pensar na possibilidade de superdotação. Que eu lembrei de todo aquele meu histórico, do amigo que eu tive na infância, daquele, daquele cara da malhação que eu vi lá atrás. Então veio todas essas ideias resgatadas, eu comecei a pensar, opa, talvez seja isso, hein? E Mas aí, aí você já foi procurar avaliação nesse momento? não, não, porque eu nem sabia como que avaliava essa parada, cara. Nem sabia como é que fazia. Eu tô falando de 2013, cara, 2012, 2013, sabe? Nessa época era só mato, cara. Era só mato. É Era, mesmo. era difícil achar informação. Tô falando de, sim, bastante tempo atrás. E aí o que acontecia? Pouco antes de eu entrar na graduação, eu ia pra casa do meu primo, a gente ficava jogando no computador, a gente baixava uns jogos online e ficava lá jogando. E aí a gente tinha mania de fazer teste de QI, só de sacanagem, assim. Esses testes de QI que tem por aí. E aí, cara, nesses testes de QI a gente começou a ter uns resultados altos. Aí começou a aparecer o conceito de superdotação de novo. Aí eu fiquei meio. Né, não tô querendo usar a palavra hiperfocado, mas de fato foi o que aconteceu. Aí eu fiquei hiperfocado nessa parada. E eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Pesquisar muito. E aí eu lembro que eu não me achava tão inteligente assim quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, mas o conceito de hipersensibilidade foi o que mais me pegou. Foi o que mais me pegou. Quando eu percebi que eu tinha a hipersensibilidade, aí eu, opa, tem alguma coisa aqui, cara. Porque eu sempre tive a sensação, assim, na minha vida inteira, de sentir tudo de forma desproporcional. O sofrimento era muito intenso, a felicidade era muito intensa, então não tinha meio termo de emoção. As emoções sempre eram todas a flor da pele, sabe? Era como se eu sempre estivesse explodindo por dentro. Acho que por isso que eu acabei indo pra música, de certa forma também. Desenvolvendo habilidades artísticas em geral, né? Porque sempre Pro teve heavy essas. metal. É, é. Mas eu era meio emo. Pô, cara, não precisava dizer Eu isso, mas era beleza. meio emo, cara. Eu era meio emo na época, cara. Só música de depressão e amor, essa era assim, cara. Assim, aquela época da adolescência com as emoções à flor da pele. E aí, cara, foi isso, sabe? Aí eu fui percebendo que eu tinha essas características. Durante a graduação, eu comecei a ter resultados muito elevados, era o melhor aluno da minha turma. Eu Ah, tu estudava para ser engajou o melhor. bem, né? Uhum, sim. E eu estudava para tirar 10 em tudo, era meio bitoladão com isso, eu queria ser o melhor, o melhor, o melhor, tirar 10 em tudo. Estudava coisa que não era para estudar simplesmente porque eu queria saber. E aí foi uma questão de olhar para os resultados, olhar para quem eu era e comparar com o que eu estava vendo de alguns canais do YouTube que eu acompanhava na época. Eu esqueci o nome dela, cara. Era uma mulher que ela morava na Alemanha. E ela falava sobre superdotação lá atrás. Eu esqueci o nome dela, cara.
mas foi onde eu tive assim o primeiro contato com maior qualidade. Aí eu fui buscar literatura. Eu li aquele livro da Silvia de Faquin, Demasiado Inteligente para Ser Feliz. Eu falava espanhol Ah, nessa época, eu sou fluente em espanhol, então, tipo, eu li o livro inteiro. E aí eu comecei a ver, cara, batia tudo, todas as características iam batendo. E foi isso. bacana. Aí tu fez a faculdade, foi tranquilo a faculdade, porque tu era engajado, e tu veio a buscar avaliação depois, foi isso? A avaliação veio muito tempo depois, cara. Dez Uhum. anos, mais de 10 anos depois. Sim, é mais recente então, né? A minha avaliação ela foi feita ano passado. Pô, muito recente. É, vamos lá, então. Você estava contando que teve as dificuldades na escola, que teve um desengajamento no ensino médio, que é um relato comum, que Uhum. a gente escuta às vezes. Acho que principalmente de homens, mas varia. Porque às vezes mulheres apresentam um desengajamento um pouco mais cedo, assim. Mas, enfim, não vou traçar teorias aqui. Cara, mas peraí. Mas Meu desen... Só deixa eu contar uma coisa. O desengajamento foi no ensino médio, não. Foi bem antes, pô. foi antes. No ensino Muito médio tu antes, chegou a cara. ter dependência, né? Tá, Eu não tranquilo, estudava então. pra nada, cara. Tava assim, fazendo o que eu queria, jogando videogame. Eu não estudava pra nada e Aqui. passava em tudo. Era assim. Foi assim o ensino fundamental inteiro, praticamente. Tá, beleza. Obrigado aí por pontuar. Aí, mas o que eu queria dizer, tu teve dificuldade de conciliar, no caso, os seus interesses, tipo, nessa fase teve, né? Entre o que você queria fazer espontaneamente, autenticamente, e o que era a demanda social. Tipo, imagino que nessa época de escola, não, porque você relatou, você queria jogar videogame, queria fazer outras É. coisas e desengajado. Mas em outros momentos da vida, na faculdade já parece ter sido melhor, né? E como está hoje em dia, por exemplo. Já que você colocou isso, eu acho importante falar do período dos 14 até o final da adolescência. Porque aconteceu muita coisa aí, cara. Muita coisa importante. Eu queria inicialmente ser músico profissional. Esse, assim, era o meu sonho, sabe? Eu pirei com música quando eu tinha 14 anos de idade. Eu comecei a compor, eu aprendi a tocar sozinho, aprendi a compor sozinho, aprendi a cantar sozinho, aprendi tudo sozinho. E eu já escrevia poesia desde os 8 anos de idade. Então eu queria seguir pelo lado artístico. Mas não tinha grana para pagar aula de música. Não tinha grana, porque era caro na época, não estava numa condição financeira muito boa. E é aquela coisa, né? O músico não ganha dinheiro. Pelo menos é assim que a sociedade pensa e é o que, o que acontece na maioria das vezes, né, Beto? Ser Bom, não músico. sei, eu ganho. Eu não ganho muito, mas ganho. Mas músico no geral não tem uma vida muito fácil, né, cara? Então, Eu vou dizer que não é muito seguro, eu acho que é mais isso, assim. é. Não é muito formalizado, seguro, por esse lado que eu diria. Uhum. Mas vai lá, prossegue aí. Então assim não rolou, cara. Mas sei lá, se tivesse rolado de eu ter entrado no conservatório, aprendido violão clássico, entrado numa orquestra, eu teria seguido nisso. Feliz da vida. Mas também nunca tive oportunidade, cara. Minha oportunidade era pegar um violão, uma guitarra, vamos tocar. Só tive uma guitarra quando eu tava com, sei lá, 20 anos de idade, cara, pra você ter ideia. Eu ficava treinando as paradas de guitarra no violão, detonando meus dedos. E estourando corda doidado. Foi assim. Então teve esse lance da música que não rolou. Não rolou. Teve o lance da literatura que também não rolou, que teve uma época que eu enfiei na cabeça que eu queria ser poeta, ou então escritor. Pro final da adolescência também não rolou. E aí eu comecei a pensar em várias possibilidades. Ah, cara, sei lá, vou fazer geografia, vou fazer história, vou fazer engenharia. Acabei indo parar na biologia. Então, assim, esse é o intervalo que eu acho que é importante da gente mencionar, dessa fase que foi mais turbulenta em questão de o que que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Saquei. Mas aí hoje você acredita que está mais conciliado, está mais compreendido? Atualmente, Uhum. atualmente eu sei o que eu quero fazer, cara. A questão agora é conseguir executar os planejamento, né? Show, show. É isso. A gente vai chegar lá, vamos detalhar mais aí agora.
É, vamos partir agora um pouco para uma parada mais técnica, talvez. Pode ser? Você falou de quando você ouviu falar em superdotação, os insights que você teve anteriores à faculdade. Você fez tanto a graduação quanto a especialização em áreas, vamos dizer, que vão abordar de alguma forma as neurodivergências. Você acha que isso foi abordado de uma maneira satisfatória? Ou, assim, se você não pesquisasse por conta própria, não ia saber nada? Não, cara. Nem se fala nisso. A única vez que foram falar de superdotação é, e, sei lá, autismo, TDAH, foi durante a minha complementação pedagógica, que eu tenho complementação para ser professor. Cara, é ridículo. É tipo assim, um trecho numa aula que eles falam que superdotação existe e tem determinados direitos, e mais nada, cara, mais nada. Mesma coisa para TEA, TDAH, não há um aprofundamento. Não há um aprofundamento. E quando a gente pensa no mestrado em neurociências, também não se fala disso. Não se fala nem inteligência, cara. Que a gente vai aprender aquela coisa mais quadrada. É neuroanatomia, neurofisiologia, eletrofisiologia, mecanismos de memória, sei lá, fisiologia das emoções. É o basicão mesmo da neuro. A gente não entra nessas coisas mais específicas. Eu fui entrando por vontade própria, né? Eu fui entrando nas bases de artigos científicos, fui pegando os artigos sobre neurofisiologia da superdotação, do autismo, e eu mesmo fui estudando e fui aprendendo ali. Show. Como você tem essa facilidade com línguas também, acho que isso ajuda, né? Nesse É, perfil de pesquisador. tem que saber inglês para ser cientista, né, cara? Não tem como, É. não tem como, cara. Vamos lá. Você já usufruiu de algum direito de inclusão como Pô, neurodivergente? nada, cara. Absolutamente Já nada. nunca correu atrás de nada nesse sentido? Não, eu tenho a carteirinha, cara. Eu tenho a carteirinha de PCD aqui, porque eu sou autista também, né? Tem esse detalhe Sim. que não comentamos. Eu sou autista também, nível 1 de suporte. Eu não queria comentar porque eu não sabia se você estava à vontade, mas já que Não, de você boa. está à vontade com isso, então De boa, cara. é um pouco expositivo. Mas você usufrui dos direitos dessa carteirinha? Em algum momento já precisou ou Nunca não? usei, cara. Nunca usei, mas se precisar, tá aqui. Show. Sei lá, se eu tiver um shutdown no meio de um show ou alguma coisa do tipo, tá ali. Aham. É Mas. importante. Mas pode falar de autismo, Beto. Não tem problema não, cara. Porque tá relacionado. Não tem como. Não tem como falar da É, minha superdotação sem falar do meu autismo. É impossível, cara. É impossível. tranquilo. O Pedro comentou aqui, comentário meio zoeiro, e o Jerry pediu para falar do processo, né, de avaliação. Mas antes de perguntar sobre isso especificamente, eu vou seguir um pouquinho só o roteiro, que a gente tem um roteiro, a gente é organizado. Que maneiro roteiro, cara. Depois Quebra o roteiro. eu vou entrar na pergunta do Jerry. Só você acompanha há muito tempo conteúdo no YouTube e etc., pesquisa. Eu não sei se teve um aumento na produção de conteúdo sobre superdotação depois da pandemia, mas Potencial. vamos colocar assim, o que eu vejo da guitarra, que é uma área mais específica. Eu vejo muita gente falando besteira ou ensinando mal, e até minha esposa deu um toque. Pô, a galera que está muito em pesquisa, que está muito se especializando, não tem tempo para fazer conteúdo assim, né? Como eles fazem, pô, a toque de caixa. E existe uma demanda de rede social, de consistência. Então, às vezes, a pessoa que mais aparece não é, sim, a mais preparada, né? Hum. O que você acompanha, ou o que você já acompanha, você considera que os conteúdos são difundidos de uma maneira leviana ou irresponsável? Que você, sem citar nomes, por favor, mas o que. Não posso citar nomes, não, cara? Pois é, nosso canal é muito grande, eles podem ficar Pois incomodados. é, mas teve um aí que me É, chamou de músico frustrado uma vez. Não vou citar nomes, não. não, não, não. Mas diga aí qual a sua opinião sobre a maneira que esse conteúdo está sendo difundido. Fala aí. Pô, eu posso falar palavrão? Você deixa eu falar palavrão? Deixa não, deixa não. Pô, aí, porque aí eu não consigo expressar o que eu realmente penso sobre esse conteúdo. Tá, vai lá, libera É um uma grande pouquinho aí. merda, cara. É uma grande merda. É uma grande merda.
Um ou outro que Temos um corte. salva, cara. Uma ou outra que salva. É muito ruim esse conteúdo. É cheio de distorção, cara. É cheio de distorção. Não dá, cara. Eu não consigo levar a sério essa porra. Não dá, não consigo levar a sério. Não dá, não dá. Vou coringar aqui, cara. Uhum. Beleza, já temos um corte. Já tem um corte. Mas é sério, cara. Beleza. Não tem como, não tem como. Quase tudo tá errado, velho. Tranquilo. Agora responde aí o Jerry sobre a sua avaliação. Como foi esse processo para você? Foi ano passado, né? Então, eu tive duas avaliações, na verdade. Eu tive uma avaliação em 2019, que foi uma avaliação pedagógica, e depois eu tive avaliação o ano passado, 2024, né? Foi 2024, isso mesmo, estamos em 2025. Às vezes eu esqueço que a gente tá. Aí, ano passado, eu tive avaliação neuropsicológica. Na avaliação pedagógica que eu tive primeiro, eu fui. Como é que foi? A senhora, ela começou a testar algumas habilidades minhas, né? Tipo, me colocou pra tocar violão, me colocou pra pintar algumas coisas, desenhar. Foi conversando comigo sobre o meu histórico de vida. Então ela fez o processo de anamnese. E aí ela aplicou de forma implícita aquele questionário de Gardner, né? E, e aí ela fez uma avaliação ali e disse que eu tinha todas as inteligências de Gardner a nível de superdotação. Segundo ela, ela disse isso naquele primeiro momento. E aí ela disse que eu era superdotado, tanto do tipo produtivo criativo, tanto do tipo produtivo criativo, quanto do tipo intelectual, o acadêmico, né? Então eu tinha os dois tipos de superdotação. E aí, é, ano passado, apareceu uma desconfiança de que talvez eu tivesse autismo. E aí eu fui fazer a avaliação neuropsicológica, não para descobrir a superdotação, porque eu já sabia que era superdotado, mas foi para ver se eu tinha autismo. E aí, nesse processo, eu fiz o VAIS, eu fiz outros testes, né? E aí deu que eu tinha autismo também. Então, hoje eu sei que eu tenho dupla excepcionalidade. Então, assim, eu passei pelos dois processos, mas é importante deixar claro que 2019 foi para descobrir a superdotação, já estava confirmado. E aí, em 2024, foi para avaliar o autismo. Só dar uma situada assim, às vezes a galera que assiste pode ser leigo, é, a gente já discute mais essas coisas, né? É, é comum nos testes para autismo aplicarem baterias de inteligência, Sim, questão de diagnóstico diferencial, claro. ou vice-versa, de superdotado também se aplica bateria de autismo. Bateria não, mas questionários, alguns testes das baterias de inteligência podem dar bandeira do autismo também, dependendo. É complexo, tem anamnese, tudo, e o tanto autismo quanto o TDAH. É preciso fazer um diagnóstico diferencial, né, para Sim, entender a sim. pessoa como um todo, porque os quadros de superdotação, TEA e TDAH podem se confundir um pouco, né, tipo isso. Não, não entendi muito o comentário do Pedro, não. Não peguei a referência. Mas vamos lá. Oi, Pedro. Tá. Ih, De caraca, 10 gastação aí, minutos. pô. Estamos na metade aqui. Vamos lá. É, Você considera pelas pesquisas que você faz que você tem uma compreensão legal da sua condição? Você consegue se entender bem? Entendo muito mais a superdotação do que o autismo. A superdotação, eu acho que eu entendo muito bem. Tem uma compreensão bem ampla. Até porque cara, eu acho que eu já li quase tudo de importante que tinha para ler sobre isso, cara. Mas o Hum. autismo eu ainda tô descobrindo. Show. E sobre seus estudos de neurociências, das pesquisas recentes, tem algo que você gostaria de destacar? Pô, isso aqui é bem bacana, isso aqui é uma informação que a galera devia ter, sabe? Tem alguma Sobre coisa assim que você acha superdotação? sobre neurodivergências, mas pode ser sobre superdotação. Cara, o pessoal tem que conhecer a teoria da integração pareto-frontal, né? Que é justamente o que diz qual que é a rede neural que é responsável pela inteligência. Tem a ver com as conexões do pré-frontal com o parietal. Então, na superdotação, a gente sabe que essas conexões são. Elas são. Eu não tô conseguindo achar a palavra correta. Elas são mais eficientes, elas são numa maior quantidade. Então, há mais conectividade entre essas regiões. E aí a gente também sabe que há mais conectividade no cérebro como um todo, os neurônios eles fazem mais sinapses uns com os outros e tal.
Então, eu acho que isso é importante saber, mas meio que isso é um conhecimento difundido, né? Ou eu tô viajando? Não, não é não, cara. Não é não, cara? Porque sei Não. lá, cara, eu sei disso há tanto tempo que às vezes eu tenho a impressão de que o povo já sabe, cara. Tá bom, pode preparar um post pra gente no nosso Instagram. Mano, mas eu já Fala. tenho um post sobre isso, cara. Não, sobre isso não. Você Eu tem que te- fazer. Vamos lá. Para o nosso Instagram, não para o seu. Ah, de boa, de boa. É, sobre a arte, você acha que tem uma eficiência com relação à sua regulação emocional? Você poder se expressar artisticamente? Cara, sempre usei para regulação emocional. Sempre Show. usei para isso. Eu tocava para poder lidar com a minha depressão, né? Que eu tive vários episódios depressivos. E uma das formas de lidar com isso era a expressão musical. E a Show. poesia também, cara. Poesia também. Tanto que você pegar minhas poesias, é tudo fundo do poço, cara. Eu tô ligado. Quer dizer, eu conheço uma, né? Tudo Tô fundo do ligado. poço, cara. Eu vou pular algumas perguntas aqui para a gente poder abrir também para a galera comentar alguma coisa. Certo. Queria perguntar, então, para a gente fechar, o que você está pesquisando agora para o doutorado, que você está iniciando. Me fala um pouquinho disso. Então, eu vou iniciar ainda, né? Então, assim, a minha ideia de pesquisa para doutorado, mas aí eu tenho que dar uma volta do cacete para isso fazer sentido. É porque eu pesquiso consciência. Como que o cérebro humano pesquisa consciência. E aí eu elaborei um modelo teórico e agora eu quero testar esse modelo teórico. Então, no doutorado, a minha ideia vai ser testar se eu consigo encontrar, né, traços de consciência em organismos muito simples, como por exemplo as cídias. São organismos sésseis, ou seja, são organismos que não têm mobilidade, que eles são fixos, são organismos marinhos filtradores que eles já têm um sistema nervoso central. Então, a ideia é verificar nesses organismos se há algum tipo de traço de consciência ali. Eu não vou explicar mais do que isso, porque senão eu vou entrar em detalhes técnicos super complicados aqui, que vai dificultar a explicação. Mas essa é a essência do trabalho. Pô, bacana, cara. O Jerry deu uma sugestão da gente abrir outra chamada, por questão da gravação, porque já vai Perfeito. encerrar, para a gente poder ter um debate aqui. Tem algo mais que você gostaria de colocar antes da gente fazer esse processo? Sei lá, cara. Ah, por enquanto não. Depois eu falo se eu pensar durante a outra rodada. Pode encerrar aí. Tá, beleza. Galera, a gente vai encerrar então e a gente vai abrir outro link, não sei, ou o mesmo link, a gente vai mandar lá e aí vocês falam, tá? E vai continuar sendo gravado, beleza? Cuidado com o que vocês vão falar, por favor. Valeu, gente. Até logo.